Olá, bem-vindo à segunda aula do curso gratuito intitulado Ações em Face das Operadoras de Plano de Saúde. Que bom que você está me acompanhando aqui até o quarto módulo, ok? Então, nós teremos aí 4 vídeos, esse é o segundo vídeo, e vamos continuar a enfrentar aquele tema que terminamos no último vídeo, na verdade, no primeiro vídeo, ok? Estamos falando do rol de procedimentos e eventos em saúde. Vamos falar, neste momento, rapidamente, sobre os procedimentos que são excluídos de antemão pelo legislador. Ou seja, de forma a preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, o legislador ele elencou um rol taxativo dos procedimentos que estão fora de cobertura. Eu já posso te passar quais sejam, vamos lá, tratamento cirúrgico ou médico experimental, inseminação artificial, né? Outro importante, procedimentos clínicos ou cirúrgicos que objetivam o rejuvenescimento e emagrecimento para fins estéticos, medicamentos importados não nacionalizados, tratamentos ilícitos e antiéticos, só para te dar alguns exemplos. Eu destaquei aqui os procedimentos clínicos ou cirúrgicos e os tratamentos de rejuvenescimento e de emagrecimento para fins estéticos. Vamos trazer aí argumentos contrários, argumentos substanciais para viabilizar a tutela jurisdicional da saúde daquele teu cliente. Vamos pensar aí naquele cliente que teve o quê? Foi atropelado, teve um afundamento da face e a operadora de plano de saúde está negando cobertura para realizar aquela cirurgia, ok? Importante isso. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia refratária, né? Aquele indivíduo que tem o quê? Miopia, astigmatismo em determinado grau. Pode a operadora excluir? Vamos falar aí sobre a cirurgia bariátrica. Procedimento de cirurgia bariátrica, o grande problema é a pós-cirurgia bariátrica, né? Aquele excesso de pele que tem um nome específico. Será que a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir? Será que não tem finalidade meramente estética, né? Vamos falar daquela situação onde a mulher experimenta uma questão que envolve um desvio dorsal, né? Então, vamos falar sobre muitos temas aí envolvendo a cobertura pelo plano de saúde e as hipóteses de exclusão. Eu coloco aqui na tela para vocês o seguinte, olha lá. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos e os tratamentos de rejuvenescimento e de emagrecimento para fins estéticos. Você consegue visualizar aí na Lei 9656 de 98, no artigo 10, incisos 2 e 4, como hipótese de exclusão. Então, vamos enfrentar as duas situações, ok? Olha lá, qual é o fundamento para exclusão da cobertura? Está em destaque. Exclusiva vontade do paciente. O intuito é de melhorar a sua estética corporal. E a operadora de plano de saúde, ela não está aí para o quê? Ela está no mercado de saúde suplementar para a cobertura médico-assistencial da saúde e não para viabilizar uma cobertura onde o indivíduo busca apenas melhorar sua estética corporal. Exemplo aí, ó, tratamento de rejuvenescimento realizado aonde? Em spas, clínicas de repouso, instâncias hidrominerais. Estão fora da cobertura, ok? Agora, quando a cobertura torna-se obrigatória, vamos ver aí um primeiro caso, tá? Procedimento estético que se torne necessário em razão de lesões ou mutilações provocadas pelo tratamento de determinada doença. Não poderá a operadora negar cobertura. Qual é o fundamento? A estabilização do estado de saúde do usuário, notadamente sobre o viés psicológico. Muito importante destacar isso, ok? Outra hipótese, para reparar danos provocados por tratamento de saúde anterior coberto pelo contrato. Outra hipótese de cobertura obrigatória, para reparar lesões físicas provocadas por acidente. Exemplo, acidente de moto que ocasione séria lesão na face do usuário. Eu não posso chamar isso de estético. Outra hipótese, para minimizar ou corrigir alguma anomalia congênita, desde que sejam próprios da segmentação contratada. Aí eu faço 3 observações, ok? E essa vem como inovação. Nós sabemos, né, que algumas cirurgias oncológicas são mutiladoras. Em especial, isso tem um impacto muito grande na vida da mulher. A mulher que precisa fazer uma mastectomia, ela tem direito a uma cirurgia de reconstrução
de mama, não só pelo Sistema Único de Saúde, mas também em face das operadoras de plano de saúde. E aí, nós temos uma inovação na legislação. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Cabe às operadoras de plano de saúde, por meio de sua unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama. Você que não sabia disso, tem aí o direito do seu cliente, tá? Um direito material, um direito subjetivo. Temos aí um interesse juridicamente protegido, sim. A cliente que te procura com uma negativa de cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva, ora, essa questão pode ser judicializada tranquilamente, e aí nós temos aí uma legislação. Ah, professor, mas não há previsão no contrato. Neste ponto não precisa, tá? O que é mais relevante é a previsão na lei. E ainda que não haja previsão no rol de procedimentos e eventos, é plenamente possível judicializar. Por quê? Porque o rol é meramente exemplificativo, ok? O rol é meramente exemplificativo. Vamos direto aí para a última observação. Olha lá, cobertura obrigatória dos tratamentos terapêuticos cirúrgicos adequados o quê? À obesidade. A obesidade, ela é catalogada na CID da OMS com esses códigos aqui. E como eu já disse, o artigo 10 determina a cobertura obrigatória de todas as doenças catalogadas em CID. Portanto, é abusiva a exclusão em qualquer de seus graus, quando devidamente diagnosticada a obesidade, ok? Porque não é apenas a ideia da cirurgia, não é apenas atingir um ideal de beleza longilínea, não é nada disso. É uma doença, é uma patologia que merece, sim, a cobertura. Vamos ver aí alguns julgados? Interessante aí falar nesse ponto. Olha lá, cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com colocação de próteses de silicone. Cobertura devida. Olha, vamos dar uma lida no julgado aí, presta atenção. Possibilidade de determinação jurisdicional de ressarcimento nos limites do contrato da quantia despendida com a realização de cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com a colocação de próteses de silicone diante da recusa do plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a alegação de ser meramente estético. A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz necessariamente ao custeio do tratamento proposto pelos médicos e especialistas, revelando-se abusiva qualquer limitação neste sentido. Então, eu tenho aí uma cirurgia plástica reparadora de mamoplastia. Nós sabemos que, logo após a cirurgia bariátrica, se o médico assistente indicar a necessidade desse tipo de cirurgia, mamoplastia, neste caso, ela tem um fim terapêutico, em especial sobre o viés psicológico. Vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde não adota um conceito restritivo de saúde, como ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, emocional e social do paciente, ok? Vamos ver outro julgado relativo aí à cirurgia bariátrica, tá? Outro julgado sobre cirurgia bariátrica. Essa é de suma importância, é uma dúvida muito comum, tá? O nome da cirurgia é um nome bem estranho, mas é chamado de lipodistrofia braquial. O que é uma cirurgia de lipodistrofia braquial? Ora, na sequência da cirurgia bariátrica, não é incomum aquele excesso de pele que precisa ser retirado, notadamente para viabilizar o que é o bem-estar sobre o viés psicológico da paciente. É o que nós vamos enfrentar agora. Será que essa cirurgia não é meramente estética? Será que ela é de cobertura obrigatória? Vamos dar uma olhada no julgado? Preste atenção, olha lá. Ação de obrigação de fazer, necessidade de realização de cirurgia de lipodistrofia braquial para retirada do excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica anterior, né? Vamos ver aí qual é o fundamento para viabilizar esta cirurgia, né? Olha lá. Obrigação do plano de saúde de custear os procedimentos posteriores decorrentes da cirurgia bariátrica e a ela diretamente ligados, tá? Qual é o fundamento? Olha, essa cirurgia ela é complementar, complementar à
cirurgia bariátrica. Logo, ela é de cobertura obrigatória. Logo, ela é de cobertura obrigatória. Professor, e cirurgia de abdominoplastia? Ela tem caráter estético? Será que a cobertura é devida ou indevida? Vamos dar uma olhada aí? Olha lá, vamos olhar a ementa. Ação de obrigação de fazer, plano de saúde. Importante, indicação do médico assistente. Indicação de procedimento cirúrgico para o profissional médico. Abdominoplastia, não estética, necessidade de cobertura. Olha o fundamento que o operador utilizou para recusar a cobertura. Recusa de cobertura por não estar previsto no rol da ANS. Inadmissibilidade da negativa, ok? Por quê? Porque coloca em risco o próprio objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? A cobertura médico-assistencial. Ora, logo após a cirurgia bariátrica, há sim a necessidade de realização de uma cirurgia de abdominoplastia, exatamente por aquele excesso de pele, ok? Naquela região, ok? Vamos ver outra cirurgia aí importante, que nada tem a ver com um procedimento estético. Olha lá, mamoplastia redutora. Mamoplastia redutora. A mulher tem uma hipertrofia mamária. E aí a recusa do plano, Olha como eu coloco. Da leitura da peça em coativo e dos relatórios médicos condicionados aos fólios, infere-se que a autora necessita de tratamento especializado, não devendo ser acolhida a tese de que o procedimento médico possui natureza estética, pois residem nos autos relatórios médicos atestando a hipertrofia mamária, a qual estão associadas a patologias com desvio do eixo dorsal, acentuação da cifose dorsal e lombar. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura. Danos morais configurados. Vamos ver outra? Mamoplastia reparadora bilateral. Mamoplastia reparadora bilateral. De igual modo, olha lá, hipertrofia mamária, No caso concreto, a pelada recebeu o diagnóstico médico de escoliose dorsal desconvexa, sofrendo a paciente de gigantismo das mamas. Isso nada tem de estético. Isso está relacionado ao bem-estar, à própria saúde da paciente. A mamoplastia redutora bilateral é imprescindível, ok? Imprescindível. E aí eu tenho diversos julgados tratando também da hipertrofia mamária bilateral. Qual é a ideia do nosso módulo? É trazer para vocês julgados, que vão servir, você vai pegar, vai copiar e colar do material e já vai colocar aonde? Na tua petição. Olha lá, cirurgia reparadora de reconstrução de mama decorrente de deformidade congênita do tórax, dever de cobertura. Cirurgia plástica reparadora e não estética, Outro julgado aqui, ó, cirurgia plástica reparadora, melhor, plástica reconstrutiva de mama. Aqui diz respeito a paciente oncológico de suma importância. Então, como vimos aí, nós temos aí diversos julgados, todos no sentido de afirmar, ora, a cirurgia posterior à cirurgia bariátrica reparadora de mama bilateral, a cirurgia para retirar o excesso de pele são procedimentos complementares que nada tem de estético, como tal é reparador, tem uma finalidade terapêutica e por essa razão, é imprescindível a cobertura. Vamos ver aqui mais um julgado. Olha que esse aqui é interessante, extravasamento do líquido extravasamento do líquido da prótese mamária. Será que a operadora está obrigada a cobrir o procedimento de retirada das próteses de silicone e a inserção de outras, É o que nós vamos ver aqui. Olha lá,
em caráter excepcional e somente para os beneficiários dos planos. Vamos ver esse, além desse, esse aqui, ó, mesmo sentido. Procedimento reparatório para correção da prótese mamária. Não possui natureza estética, uma vez que a sua não realização pode ensejar danos à saúde, especialmente ante a possibilidade de vazamento do conteúdo. E aí, olha a importância de conhecer a estruturação normativa da ANS. O procedimento é considerado reparador e não estético, uma vez que a rotura da prótese e extravasamento do silicone causam um processo de inflamação, com dor, inchaço e deformidade local. Vale salientar que o próprio parecer do plantão médico do tribunal, apesar de ter negado o caráter urgente do procedimento, ressalvou a obrigatoriedade da cobertura em casos de complicações, não havendo como prosperar, portanto, o argumento de que a reparação seria previsível e que, por isso, seria incabível a autorização pelo plano de saúde, ok? Então, temos aí interessante afirmação em julgado que vocês terão acesso aí quando da inscrição do nosso módulo, ok? Muito importante. E aí, o que eu faço? Né? Eu acabo passando diversos julgados. Quando eu termino um tópico, a gente traz a jurisprudência relativamente àquela situação. Por exemplo, a cirurgia destinada à redução de estômago, né? E aí você tem, em vez de você estar procurando lá, verificando e tentando identificar algum julgado que esteja mais rente à situação fática do teu cliente, é só olhar no material do seufuturo.com e você já vai ter isso tudo disponível, ok? Tudo isso disponível. Então, muito interessante essa questão. Outros casos importantes, olha lá, outra hipótese de exclusão é o medicamento importado não nacionalizado. Vamos lembrar que, regra geral, seja medicamento nacional ou importado, ele somente é possível o fornecimento pela operadora de plano de saúde daqueles medicamentos que fazem parte do ambiente hospitalar, ambulatorial e ou hospitalar. O contrato de plano de saúde, ele tem como por objeto uma obrigação de fazer como regra. A entrega de medicamentos, ela retrata uma obrigação de dar. Isso está fora da cobertura. Medicamentos para o ambiente domiciliar, regra geral, não são de cobertura obrigatória, ok? Isso é importante. Agora, estamos, portanto, falando agora dos medicamentos necessários para utilização no ambiente hospitalar ou ambulatorial. E o que vamos enfrentar agora é o seguinte: vamos supor que o teu cliente precisa de um medicamento importado, mas ele ainda não foi nacionalizado. Ele não passou pela Anvisa. Será que a cobertura é obrigatória? Eu já posso afirmar que não. Vamos dar uma olhadinha aí no slide? Olha lá. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Eu estou comentando o inciso 5º do artigo 10 da Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde. Né? O que são medicamentos importados? São os não nacionalizados, são os produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ok? Anvisa. Argumento que tentamos utilizar nas demandas são esse aqui, ó, fornecimento de medicamento importado não nacionalizado. Você vai pelo direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, o direito fundamental previsto, reconhecido internacionalmente, chamado direito de tentar a cura, ok? E aí, eu trago julgados nesse sentido, sobre a possibilidade e fundamentos, sobre a possibilidade de se ajuizar uma ação de obrigação de entregar coisa em face da operadora de plano de saúde, com argumentos para viabilizar o quê? A tutela jurisdicional, ok? A tutela jurisdicional. Lembrando aí que é plenamente válida a negativa de fornecimento do medicamento importado não nacionalizado, se no Brasil houver medicamento similar. Se no Brasil houver medicamento similar, produzido e oferecido no mercado brasileiro, portanto, com os mesmos efeitos terapêuticos do importado, certamente
a operadora de plano de saúde, em contestação, vai alegar isso. E aí diminui muito a probabilidade de êxito, ok? Diminui muito a probabilidade de êxito. Vamos ver aí um julgado favorável, olha lá, é injustificável a recusa da prestadora de serviços médicos hospitalares de custear tratamento quimioterápico prescrito por médico competente e cooperado sob o argumento de que se trata de medicamento importado mormente, quando o contrato não contém cláusula explícita de exclusão da cobertura para quimioterapia e Unimed não apresenta alternativa viável para o tratamento. Interessante esse julgado, e aqui só reforça o que nós falamos há pouco sobre o seguinte, tá? Presta atenção. Não basta a lei excluir da cobertura médica hospitalar. Essas hipóteses de exclusão devem também estar previstas em contrato. Um exemplo, se a lei exclui da cobertura o procedimento de inseminação artificial, essa exclusão deve ser reproduzida também no contrato, pois se essa cláusula restritiva de direito não estiver contida no contrato, o teu cliente estará coberto. É direito do cliente, usuário, consumidor, a obtenção da cobertura médico-assistencial daquilo que não esteja previsto no contrato, com um procedimento excluído, ok? Olha, muito feliz de você ter me acompanhado aqui até o segundo vídeo. Teremos aí o terceiro vídeo, não deixa de me acompanhar não, ok? Então, já vamos para o terceiro vídeo. São 4 vídeos aí de cerca aí de 20 minutos e nós vamos enfrentar temas importantíssimos, ok? Não deixa de me acompanhar.